Olá, você que nos acompanha, este é o Fono no Recreio. Meu nome é Vinícius Fontanella. Olá, eu sou a Cleo Matos. Olá, eu sou Daniele Bauer. E hoje no Recreio eu me sento ao lado da Karina Ramilo de Jesus. A Karina, fonoaudióloga formada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, ela é especialista em fonoaudiologia hospitalar e disfagia. Então seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada por aceitar participar do nosso podcast. Eu que agradeço essa oportunidade, é uma honra para mim participar desse podcast, Fono no Recreio. Espero poder somar muito, contribuir e tornar vocês ainda mais apaixonados pela fonoaudiologia, especialmente fonoaudiologia hospitalar e disfagia. Já somos todos, né, apaixonados pela fonoaudiologia. Com certeza. E então, Karina, nos conte como é que foi a sua trajetória. Por que você escolheu fazer a fonoaudiologia? Então, no começo, né, desde criancinha, eu sempre gostei da área médica, digamos assim, até hospitalar. Então, quando eu era criança, né, não existia muito bem definida ainda a fonoaudiologia, eu sonhava em ser médico ou alguma coisa da profissão de saúde. E aí, quando foi se aproximando, né, da época da gente de fazer vestibular, é um período bem difícil, assim, aqui na minha família, financeiramente. Então, eu não poderia mais escolher a medicina naquele momento por conta da situação financeira. Não poderia me desdobrar até outra cidade e todas as questões logísticas que isso engloba. Uhum. E aí, eu comecei a pensar em situações, né, em cursos da área da saúde que estivessem disponíveis aqui na universidade, né, na Unicentro, que é uma super faculdade, né, muito renomada. E aí fui pesquisando os que tinha. Na época, né, como eu sou uma idosa, falando assim, parece, né? Parece que tem muitos anos. Né, eu na época, quando eu tinha, sei lá, agora eu tenho 92, mas na época tinha psicologia, fonoaudiologia e educação física. Uhum. E aí, dentre esses três, eu fui pesquisar. A princípio, eu não sabia muito o que era fonoaudiologia. Quando eu fui estudar o que ela, né, fazia, uma das coisas que me chamou a atenção foi que estava relacionado à voz, com cantores, né? Eu já cantava na igreja, né? Eu sou evangélica, então eu cantava na igreja desde os 15 aninhos, eu canto. E aí, isso me chamou a atenção. Pessoal, poxa, é um campo legal, que eu me identifico. A Karina tem um pezinho na voz. Isso aí, o Vini ama a voz, o Vini é da voz também. O Vini é apaixonado por voz, Karina. E eu ia parte hospitalar. Mas olha, a voz, ela é muito grudadinha com a disfagia, né? Muitos exercícios a gente utiliza para proteção de via aérea, então, ali que eu fui realmente pela voz, né, pela voz cantada, vou atuar com cantor, vou trazer para minha prática. E aí fui conhecendo mais da fonoaudiologia. Aí começamos a ver a primeira parte, né, que tem o primeiro ano, não sei agora nas novas grades curriculares, né, mas no primeiro ano foi meio chato, né, porque a única matéria que tinha relacionada à fonoaudiologia era a introdução à fonoaudiologia. Isso. Somente isso. E aí, tipo, só dá uma pincelada, assim, né, um gostinho de, tipo, vai ter coisa legal pela frente. E aí, no decorrer, nesse primeiro ano também tinha anatomia, que, veja como eu já sempre era mais direcionado, né, pra essa questão. Daí eu fiz anatomia, gostava muito, já no segundo ano de faculdade, quando fui monitora de anatomia. Olha que legal. Que foi anatomia para as novas calores, né, para as outras alunas. No terceiro ano, que já iniciava, no segundo ano tinha neuro também, que eu já me apaixonei, aí eu já fui não deixando a voz, né, mas me apaixonando por essas novas áreas, né, relacionadas à anatomia, neurologia, né, aplicada à fonoaudiologia. E aí no terceiro e quarto ano, eu fui monitora de neurologia também, nessa trajetória. Dentro disso, na parte acadêmica, né, vejo como a vida, ela acontece, né, então no segundo ano de faculdade eu casei. Olha só. Na metade do segundo ano, então tudo isso foi acontecendo concomitante e graças a Deus tudo foi se encaminhando certinho. Karina, e aí no quarto... Oi? Eu só queria fazer um adendo aí para os nossos ouvintes. Nós temos hoje a nossa primeira convidada internacional.
Ah, é verdade. Desculpa. Tá ficando, esse como podcast tá ficando tá muito chique. Tá ficando aí. Tá. O podcast é internacional já no segundo convidado. Então imagina Sim. tudo que essa convidada vai trazer para nós. Vai lá. Gente, antes da gente apertar o gravar aqui, eu descobri que a Karina, ela é uruguaia. Ela nasceu no Uruguai, mas cresceu aqui no Paraná. Mas eu fiquei sem graça que eu te interrompi. Você dizer que no 4º ano... Ah, não, daí no 4º ano eu ia falar da parte da escolha, da temática do TCC, né? Então, lá no 3º ano também, na minha época, tinha cursos de extensão, né? Agora no Unicentro, esse já não existe mais, mas tinha um de surdos, né? Que eu também... Tudo que eu busquei muito, apesar da gente não saber direito, né? Pra qual área, porque é sempre uma incógnita, né? A gente gosta de alguma coisa, de todas as áreas, né? Eu ia me dedicando em tudo. Então, tudo que eu pude sugar, além do extra do curricular, né? Pegar o extracurricular também fiz. Então, eu passei pelo projeto de AASE, pelo projeto de surdez. Então, nós tínhamos cursos de Libras, né? Com os surdos também. E aí, foi no projeto que eu mais me encontrei, que era a atuação fonoaudiológica com pacientes neurológicos. Então, atendíamos afásicos, né? Bastante disfagia, né? Paralisia cerebral, disartria, até incompetência velofaríngea também, associada a alterações neurológicas. E ali nesse projeto que eu já iniciei a minha, meu direcionamento para o TCC, que foi realmente caracterizar o perfil desses pacientes que eram atendidos na clínica escola, neurológicos, em relação à sua idade, às queixas, às demandas, principal diagnóstico, médico, diagnóstico fonoaudiológico, se esses pacientes eram aderidos, né, à terapia, ao processo fonoaudiológico, se ganhavam alta ou tinham desistência. Então, essa que foi mais, assim, a minha... De uma forma rápida, né? Tu já se direcionou para o hospitalar, para fonoaudiologia hospitalar, já fez teu TCC lá e já foi para a parte hospitalar? Ou você chegou já a trabalhar em outras áreas também? No recém-formada, não. Eu fui direcionada para essa parte de neuro, né, e reabilitação, mas era na clínica escola da Unicentro, então não era no ambiente hospitalar. No 4º ano tinha o estágio na Santa Casa, né, que é onde eu trabalho hoje, mas era só mais de forma... a gente fazia um estágio observacional, um atendimento, o outro, mas a gente chegou a atender poucos pacientes, né, no estágio hospitalar. Acho que cada uma atendeu 2 pacientes, assim, tipo, nos rodízios, né. E aí eu cheguei a trabalhar, recém-formada apareceu, acho que é o primeiro que aparece na grande demanda, trabalhei com... agora acho que até esqueci o nome do como é o certo, que tá tão mergulhada no universo da disfagia, mas era audiometria ocupacional. Ocupacional. Então, trabalhei com áudio ocupacional uns 3 meses, uns 3, 4 meses, e aí já comecei num consultório, daí sim, atendia... desvio fonológico, atraso de linguagem, atendi alguns autistas e tive o consultório até o meu menino nascer, mesmo depois de ter entrado no hospital. Karina, eu queria conversar com você porque a fonoaudiologia hospitalar, que é notavelmente a sua paixão, que faz o seu olho brilhar, né, é uma coisa que realmente demanda uma generosidade, um olhar diferente. Né? Não, é claro que muitos fonoaudiólogos incríveis trabalham nas diversas áreas da fonoaudiologia e você já falou que você tinha desde pequeno, de repente, um interesse assim, pela área da saúde, hard mesmo, assim, pela questão que queria ser médica, né? Mas algumas das áreas de atuação que você escolheu para você, ou que caíram no seu colo, digamos assim, são áreas em que a gente lida com o indivíduo, de repente, no pior dia da vida dele, em que ele está traqueostomizado, em que ele está no hospital, em que ele está disfágico, em que ele não consegue se alimentar, né? Como foi exatamente assim? Como é que sua cabeça viu isso como acadêmica, assim, fala, caramba, eu vou encarar isso aí, porque é uma área que é pesadona, cara, é pesadona, o hospital é um campo de guerra, e muita gente, de repente, que está nos ouvindo, nem sabe que o fonoaudiólogo tem essa área de atuação, é muito, né, todo mundo aqui já sabe que existe, quando você fala que é fonoaudiólogo, o cara fala fonoaudio o quê, e tem os que sabem que trata a gagueira e faz a criança falar o R.
né? Mas e você tá no hardcore, no hospital, né, cara? Me conta como é que foi essa escolha, assim, quando você começou a conviver, por que isso te atraiu? Então, até é bom que você fez essa pergunta, porque eu começo a falar e ia acabar se perdendo. Então, eu sempre achei que eu queria ser a médica, né? Mas aí, nesse processo, que eu fui percebendo que não que os médicos, de forma alguma, pelo amor de Deus, não sejam importantes, mas eu sinto que eu queria ser realmente uma equipe, parte da equipe reabilitadora. Você está lá no manejo com o paciente, acompanhando, né, no dia a dia, ou semanalmente, ou 2 vezes na semana, né? Então, é isso que eu queria, né? Isso que acabou me conquistando. Falei, não que os médicos não façam isso, mas às vezes assim, né? A minha irmã mais nova, ela tá fazendo medicina, daí eu brinco com ela, assim, não, o médico vai lá, ele realmente cura, ele dá o antibiótico, mas às vezes ele receita aquele antibiótico e nunca mais vê. Ele nem sabe se o paciente muitas vezes se tratou daquilo. Mas a gente não, então é algo assim que desde pequena tá muito dentro de mim, eu sempre gostei de cuidar do outro, em ajudar o outro, e isso foi me trazendo muita gratificação, né, e não, de forma alguma, jamais desprezando as outras áreas da fonoaudiologia, que eu acho realmente muito importantes e também, né, impactam e transformam vidas, mas a fonoaudiologia hospitalar, como você falou, né, ela me trouxe isso, encontrar o paciente na sua versão mais vulnerável, né, na forma em que, né, eu até falo assim, eu entro lá no hospital e eu tento atender aquela pessoa, mesmo que seja assim, arrancar um sorrisinho, né, fazer alguma brincadeira, tornar aquele atendimento divertido, porque ninguém está ali porque quer, pensou, hoje eu vou sair daqui e vou passear lá no hospital ou me internar, porque vai ser um passeio legal. Não, alguma coisa aconteceu em sua vida naquele processo, seja um acidente, um AVC, né, qualquer uma outra doença nesse caminho que levou ele a estar ali, né, e se tornar no momento mais vulnerável, de maior fragilidade, né, e ver o quanto a nossa atuação, né, desde os pequenos manejos, as pequenas orientações, mesmo que eu não faça uma intervenção imediata, o quanto a nossa atuação pode transformar aquela vida, né, isso me impacta muito, assim, ainda, e traz esse senso, assim, de valor, assim, de sentido mesmo de vida, assim, não, é isso que eu nasci para fazer, eu quero continuar fazendo, né, até os meus últimos dias, né, você até quando o seu Deus coração permitir. pelo seu propósito. Isso. Maravilhoso. Exatamente. Que bom. Você se sente realizada, né, Karina, Sim. com essa profissão. É tão gratificante, né, a gente poder devolver para as pessoas um sentido, né, que nem você que trabalha lá com disfagia, né, poder devolver para a pessoa esse sentido, poder se alimentar novamente, né, porque a gente pensa assim, hoje em dia, a gente, para tudo a gente comemora, vamos sair jantar, é um aniversário, casamento, ou até para reencontrar algum conhecido, a gente, vamos sair jantar, vamos sair tomar um café. Sim. E aí você poder devolver isso para uma pessoa, assim, realmente é gratificante, né? Exatamente, além só da parte fisiológica da deglutição, né, que a Cléo viu lá no curso, né, a gente vê cada fase, né, além das estruturas, além da fase da deglutição, é você devolver um contexto familiar, né, social para aquela pessoa, porque tem esse paciente que fala assim, não, eu não saio, porque eu tenho vergonha de ir lá e me engasgar, ou comer, escorrer pela minha boca, né, então é devolver aquela pessoa a se sentir parte da sua família novamente, a se sentir segura, a ter prazer em ter uma refeição novamente com os seus familiares, ou, né, num evento, né, fazer parte, né, de uma distração. Então, ou a se alimentar está muito além de só, né, OFAs, né, só órgãos fonoarticulatórios, ou só os processos de deglutição, que sim, a gente tem que estudar, né, profundamente para saber intervir de uma forma adequada, mas vai muito além disso, né, realmente é nisso que eu vejo. Eu lembro que, mesmo que nos primeiros atendimentos que eu fiz no hospital, eu lembro que esse me impactou muito, porque eu fui atender um paciente que era um TCE, né, um traumatismo crânioencefálico, pós-acidente de moto, e ele tinha a minha idade na época, né, que eu tinha acho que uns 24, não sei, 22, não lembro muito, acho que tinha uns 22, que faz 10 de formada já. Uau. E aí quase 10 já. E aí nesse que eu fui atender, eu lembro que era assim uma família bem carente, então quase eram 8 pessoas que moravam num cômodo só, ele tava lá
E ele foi meio assim desovado do hospital de origem, né, que não era aqui em Irati, chegou em casa, não tinha tido orientação, estava gastrostomizado e com traqueostomia, e eu fiz a primeira abordagem. Então, a primeira abordagem do traqueostomizado, só fiz a oclusão, fui fazendo o direcionamento de fluxo para conseguir tirar um A do paciente, né, desse jovem. E eu pensava assim, não, eu tenho que ajudar ele, eu preciso, olha, ele tem a minha idade, ele tem toda uma vida pela frente para conquistar. E eu atendi, ele estava de frente para os familiares e eu, né, de frente para o paciente e de costas para todos os familiares. Então a gente fez a oclusão, fez o exercício de direcionamento e pedi um A e saiu a voz dele. Olha, e eu fui virar para trás para me dizer, olha pessoal, né, tipo, não sei se eles estavam prestando atenção ou não. Quando eu me virei, estavam todos chorando. Né, por poder, eu até hoje me emociono de poder escutar novamente após tanto tempo a voz do seu filho, né, a voz daquele marido, né, a voz daquele pai novamente. E logicamente, como eu tô fazendo agora, emocionada só de lembrar, de eu ver todo mundo chorando, logicamente que a gente chora também. Gente, né? Então... a Karina está em prantos aqui, gente, vocês que estão aqui vendo a gente. Porque tá fazendo a gente chorar, porque eu já tô emocionada aqui. Dani também está emocionada. E você que está nos ouvindo, comenta aí se você já sabia que o fonoaudiólogo trabalha com disfagia, nesse ambiente hospitalar. E, de repente você não sabe, disfagia é a dificuldade de engolir, aquela pessoa que vai engolir, engasga, né? E que isso atua em ambiente hospitalar. Incrível esse seu relato, Karina. Incrível. Essas são uma das pequenas formas, né, que a gente consegue ver o quanto ali, né, se eu não tivesse certeza que aquilo é aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida, assim, com pequenas situações como essa, né, quando o nenezinho também consegue vocalizar com a traqueostomia, consegue deglutir a primeira papinha no pastoso, então, tudo isso são coisas que vão nos ressignificando, né, porque como o Vinícius falou, às vezes no dia a dia, né, enquanto a gente tá lá, né, a gente engole 2 litros de saliva por dia, a gente tá lá engolindo, a gente nem pensa, nossa, vou parar agora para engolir minha saliva, né? É algo muito automático, mas quando a gente perde, realmente a gente se percebe assim, o quanto aquilo é essencial, né, nas nossas vidas, né? E passa a valorizar, né, os pequenos detalhes. Às vezes eu brincava assim, tô de dieta, não vou comer. Eu brincava, não, eu vou comer. Eu vou comer porque meu paciente gostaria de comer isso, às vezes ele não pode ainda, então eu vou valorizar esse processo de deglutição. Eu acho que é muito assim, quem tá lá no hospital, quem tá lá no chão do hospital, que tem essa noção, né, Karina? Eu tive a oportunidade de fazer algumas intervenções hospitalares junto com o prof na universidade, né? E assim, quando não só o idoso, mas também a pessoa mais nova, o bebê, indiferente de qual fase da vida, né? Tu trazer essa dignidade de volta para essa pessoa, dele poder ter autonomia de pegar e comer e fazer algo assim que com segurança, eu acho que já é fantástico, né? O fonoaudiólogo tem esse poder, não digo, mas assim, essa oportunidade de dar segurança, porque assim, a insegurança do paciente, ela é muito grande, o paciente que fica muito tempo sem se alimentar, o paciente que tem medo de começar a se alimentar. Então, assim, a importância do fonoaudiólogo no ambiente hospitalar, de trazer essa segurança, de fazer algo, né, pautado em um protocolo de cuidados, de certeza, de algo que, claro, né, a gente vai seguir os passos para que tudo dê certo, mas para trazer essa dignidade para essa pessoa é fantástico, é maravilhoso. Demais, realmente. Claro, né, que é bom também a gente ser remunerado, né, de uma forma adequada por isso, mas tem coisas que realmente não há valor algum, não há dinheiro algum que nos recompense mesmo por isso. Exato, Karina, digamos que você estivesse assim falando com um acadêmico de fonoaudiologia que está pensando em que área atuar e ele está considerando atuar na área hospitalar, na área da disfagia. Que conselho você daria para ele? Estude muito. Não só fonoaudiologia. Não, mas não é para assustar. Não é para assustar, mas é porque assim, para esclarecer isso, é porque é uma área que vai exigir
não só a parte fonoaudiológica nossa, a gente vai ter que sim ter os domínios dentro das nossas especialidades, né, dentro da parte fonoaudiológica, igual eu falei, órgãos fonoarticulatórios, avaliação de linguagem, cognição, deglutição, né, o pacote completo, mas a parte hospitalar, ela nos exige um conhecimento, e prévio, não precisa ser aprofundado, né, que a gente não vai precisar atuar como um enfermeiro, como um fisioterapeuta, mas um conhecimento prévio de funcionamento hospitalar, né, logístico, de como gestão, de como esse hospital funciona, um pouco justamente porque nutricional. trabalha com uma equipe multi ali no hospital, né? Exatamente. Por isso mesmo, a gente não faz, a gente intervém, né, nossa atuação é importante, mas a gente não faz mais nada sozinho. Então, o paciente, quando ele tá no hospital, ele não é meu, né? Ele não é só do médico, todo, né? ele não é só do físio, ele é nosso, entendeu? Ele é nosso pacientinho, né? Então, é por isso, a gente vai precisar ter o domínio dessas outras áreas. Então, eu lembro que quando eu entrei, eu ia nas reuniões multidisciplinares, eu pensava, meu Deus, tinha que ter tido um ano só da matéria, reuniões multidisciplinares. Eu pensava assim, eu vou lá, o que eu vou falar agora? Tipo, como que isso funciona? Porque, infelizmente, as graduações não nos preparam para isso, né? Tipo, você vai estar lá com uma profissional, você vai ter que impor teu parecer, discutir, né? Porque, por exemplo, o paciente tá lá, o físio brincava comigo, acho que você é a louca da traque, ele brincava, né? Porque ficava assim, não, tá dando 14 dias de tubo, eu já quero preservar essa prega vocal, então eu vou lá e já começava, pessoal, vamos pensar numa traqueostomia, o que vocês... É a nossa função. É por isso que ele brincava, que eu era a doida da traque. Mas aí também vão ter conhecimento prévio de enfermagem, conhecimento de medicações. Então, quando a gente começou nessa reunião multidisciplinar, tudo que o médico falava, qualquer termo, eu anotava, né? No comecinho eu fazia apenas 4 horas, né, por dia, agora eu já faço 8, né, faço 40 horas semanais ali no hospital. Mas eu anotava, daí à tarde, quando eu ia para o hospital, eu ficava lá, estudando cada termo, noções de nutrição, pra gente saber... vias alternativas, qual opção. Cada sigla que se pega no protocolo da criatura. Exatamente. Tu pega lá e tu pega aquela sigla e tu pensa, meu Deus, o que é isso? Então, Então, onde é que tiraram essas 2 letras aqui? Isso entra onde? Verdade. Agora, até hoje, de repente, assim, eu falo, meu Deus, tem que perguntar lá pro enfermeiro, o que é essa nova sigla aqui? 10 anos depois, aprendendo novo. Então, isso que o ambiente hospitalar nos exige. Conhecimento de nutrição, para saber as vias alternativas, os tipos de dieta, o que cada tipo comporta. Às vezes não é a gente que vai prescrever, mas eu preciso saber, meu paciente está recebendo hiperproteica. Por que ele está recebendo hiperproteica? Por que ele está recebendo hipercalórica, né? Com mais calorias. Um paciente que está com desnutrição. Eu posso associar, geralmente eu peço sugiro avaliação nutricional para possível suplementação. Né? Conhecimento de enfermagem, de manuseio, né? Conhecimento fisioterapêutico em relação às manobras para higiene brônquica que vão nos auxiliar também. Então, é isso, né, que o universo hospitalar, né, nos exige enquanto profissionais. Além da fonoaudiologia, você ter um domínio básico disso, por isso que eu brinquei que tem que estudar, né? Então, estuda, conhece termo, conhece sigla, né? Mas depois isso no dia a dia já se torna meio que parte de nós, automático. Hoje já não sinto mais a insegurança, o medo. E também as condutas hospitalares, né, até de cada paciente, podem mudar a cada dia. Então, isso também nos torna mais, tem que ser flexível, né, aprender a ser resiliente, entender que num dia, às vezes, não vai estabelecer uma conduta que não vai se estabelecer, se manter até o final do internamento. Então, hoje eu fui lá, avaliei, não tem condições de via oral. Sonda. Mas isso não quer dizer que aquele paciente irá com a sonda para casa. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, assim, isso também exige de nós, né? Essa flexibilidade no ambiente hospitalar, essa resiliência. E até humildade, né? Porque são várias áreas do conhecimento interagindo. Exatamente, né? A gente aprender que precisa se respaldar, né? Repassar as informações, porque não precisa, eu sou a fonoaudióloga, eu sou a doutora, eu vou lá, libero e pronto. Não. Eu vou lá, libero, eu passo pro médico, fico, né, a papagaia, repetindo a conduta. Vou lá, passo pra enfermagem e tem que repassar. Porque, assim, a gente não vai estar lá 24 horas com o paciente, então, num traqueostomizado. Eu vou fazer a avaliação, que é aquela com o corante azul, que é o Blue Dye Test. A avaliação completa demora 48 horas aquele paciente. Só o fonoaudiólogo que inicia. Mas a continuidade desse manejo é feita pela equipe de enfermagem. Então, eu preciso também uma relação interpessoal muito boa.
eu preciso me relacionar com a minha equipe, valorizar essa equipe, porque eles vão dar continuidade no momento em que eu não tô lá. Então isso também é muito importante. O pessoal do Foro no Recreio, estamos mandando um abraço, um beijo gigante para enfermeiros e técnicos de enfermagem. Nós amamos vocês. Amamos aí mesmo. Muito obrigada por tudo que vocês nos ajudam. Quando a gente pede para ajuda para aspirar, eles estão lá, o Físio, a Nutri, né? Todos os profissionais, o médico. Toda a equipe, né? Estão todos sempre nos ajudando, né? E que bom saber que o fonoaudiólogo faz parte dessa equipe, né? Tá presente lá. E falando em tudo isso, Karina, Dani e Vini, vamos compartilhar aqui com os nossos ouvintes que a Karina também tem um curso onde ela nos ensina tudo isso, tudo o que é trabalhado no ambiente hospitalar. Então, Karina, por favor. Esse curso, eu falo que ele primeiro foi gerado no coração de Deus, para depois ele colocar ele no meu, mas realmente é um curso em que eu destrincho mesmo, assim, sabe? O ABC o atendimento do paciente, o manejo desse paciente traqueostomizado, manejo fonoaudiológico. Então, a gente vê do curso a parte de conceito, né? Que no comecinho é um pouquinho mais chato, mas muito importante saber tipos de traqueostomia, os componentes da tráqueo, cada pecinha da traqueostomia, para que serve, como que eu uso, como que eu higienizo, né, o passo a passo da deglutição normal, cada fase da deglutição normal, até a gente chegar também no processo terapêutico, né, como eu abordo esse paciente, o que eu preciso levar em consideração para uma avaliação de deglutição segura no traqueostomizado, o que eu preciso levar em consideração para uma decanulação desse paciente, né, para fazer a retirada da traqueostomia, quais são os fatores que podem me dar insucesso na decanulação, né, e isso realmente saber os preditivos que vão nos levar ao insucesso é muito importante, porque se a gente falha numa decanulação, esse paciente está correndo um risco, que não é um risco assim de foi lá e tropecei, né? É um risco que pode levar ao óbito, complicações graves. Então, a gente consegue ver esses preditivos, os preditivos de sucesso na decanulação, o que é necessário nesse protocolo, tem um protocolo de decanulação certinho, até a intervenção propriamente dita, né? De reabilitação de deglutição. Então, as fases, intervenções do processo neurofisiológico, então a gente vai trabalhar, tem a parte da MO, sim, né? A gente vai trazer tônus, né, para essa musculatura, mas isso isolado não é efetivo para reabilitação da deglutição. Então, a gente associa essa terapia DMO tradicional, né, que a gente chama de terapia indireta, mas também tem a terapia direta, que a gente pode trabalhar com exercícios, né, que são funcionais, a gente vai treinar engolindo, assim, ensina o paciente a engolir novamente, engolindo. Isso então, aí. Com vários estímulos. Curso que não é só teórico, né? Ele tem a parte prática que você nos ensina, né? Eu já fiz um curso, então acadêmicos de fonoaudiologia, profissionais da área de fonoaudiologia já formados que também queiram, né, ter um pouquinho mais de conhecimento, assim, é um curso maravilhoso, eu indico, assim, até divulguei nos grupos em que eu tenho, falei pra ti, né, Karina? Assim, porque aprende muito, é muito conhecimento. E a Karina, assim, a gente percebe que ela ensina com o coração, porque ela gosta do que ela tá fazendo. E quando a gente gosta do que a gente faz, a gente ensina muito bem. Então, assim, aprendi muito, muito, muito e indico pra vocês também. O curso de manejo fonoaudiológico em paciente com traqueostomizado, né? Manejo fonoaudiológico em pacientes traqueostomizados. Isso aí. Tem até prática de aspiração de paciente, né? Que era meu paciente fake, né? O meu marido aspirado. Mas deu certo, aprendemos a aspirar. Uso de ambu, né? De cada exercício, também a parte de exercícios de deglutição mesmo. Eu faço o exercício na frente, como que a gente precisa fazer, para ejeção, para controle oral, tudo isso. Tá nesse curso, vale muito a pena. É maravilhoso, vale muito a pena. Não sou eu, mas vale a pena. Karina, para o nosso público que está querendo, de repente, entrar em contato com você, o seu canal de divulgação principal é Instagram, né? É meu Insta, isso aí. É @Karina Ramilo de Jesus. @Karina Ramilo de Jesus, pessoal, nossos ouvintes que queiram acessar, entrar em contato com as publicações da Karina e se inscrever no curso dela, que vai ter turma aberta quando? Então, eu abri agora, acho que foi 8 de julho, né, o nosso curso, essa turma.
E aí eu abro conforme a necessidade. Então, quando as pessoas já me procuram, eu já vejo alguns interessados, eu já abro nova turma. Você abre X vagas. Isso, exatamente. Eu também não gosto de fazer turmas muito grandes, porque eu acho que daí a gente perde esse aproveitamento. Eu gosto do estar perto, né? Mesmo que seja online, né? Mas a gente pode, sim, parar no finalzinho, né? Teve esse tempo que a gente teve essas trocas, meio que como se fosse uma supervisão. Algumas que já tinham alguns casos com dúvida, a gente pode também fazer esse pensar junto, construir esse pensar junto do raciocínio clínico, do que podemos fazer com aquele paciente também. Então, se você tiver interesse, você pode me chamar no meu Insta, você já deixa o teu nome na listinha de espera, que assim que a gente tiver a data, a gente já te encaixa e você vai aprender e ser um profissional seguro e empoderado sobre a disfagia e a deglutição. Perfeito, Karina. Queria perguntar mais uma coisa. Assim, Pode digamos perguntar. que você encontrasse aqui uma pessoa que está lá no terceiro ano do ensino médio e está pensando, cara, será que eu faço fonoaudiologia? O que você diria para essa pessoa? Eu digo que a fonoaudiologia é o mais legal do universo. Mas, Vamos converter todos para fonoaudiologia. Vamos transformar o mundo. Mas eu brinco assim sempre, né? Que realmente a fonoaudiologia, ela vai te conquistar. Ela é uma ciência, né, muito ampla. Então, a gente nem todos realmente, né, vão se identificar com a área hospitalar. E que bom também por isso, né? Porque precisamos que haja também pessoas que intervenham na audição, né, que devolvam também esse contexto auditivo, então, mas que façam, né, que estudem realmente a fonoaudiologia, porque ela é uma ciência ampla, então você pode intervir, transformar vidas, né, desde, né, quando elas estão ainda lá dentro da barriga, né, atuando no pré-natal, com orientações, depois o bebezinho, quando nasce prematuro, trabalhando nas funções estomatognáticas, estabelecendo esse padrão de sucção, com crianças, né, com adolescentes, na muda vocal. Então, é uma área muito, né, promissora, né, e que, graças a Deus, ela tem muitas propostas, né, gostaríamos, sim, de ser um pouco melhor remunerados, né, mas que ainda a fonoaudiologia, ela tem se destacado realmente como as profissões, não do futuro, mas do hoje, mas que realmente ela tem esse campo, ela é apaixonante. Então, por alguma dessas milhões de áreas que a gente tem para atuar na fonoaudiologia, eu tenho certeza que uma vai arrebatar o coração. Então, insista, faça o curso, não pare no primeiro ano, que o primeiro ano é chatinho. Não desista, que você vai se apaixonar ainda. Exatamente. Vale a pena. Tenha vale esperança. Vai pro segundo, terceiro, quarto ano, que daí você nunca mais sai disso. Ai, Karina, olha, essa entrevista, esse depoimento, realmente a gente percebe em cada palavra sua o quanto de amor, o quanto de coração você coloca, o quanto de foco você tem nisso, e eu tenho certeza que nossos ouvintes estão recebendo isso também. Meninas, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Ou vamos encerrar? Eu quero perguntar para a Karina que, como ela está na área hospitalar, né, a gente falou muito, ela falou bastante sobre a questão da disfagia, da reabilitação do paciente com disfagia. Você atua também na questão de amamentação, orientações das mamães e cuidados com os bebês no hospital também? Sim. Agora faz 2 anos que eu trabalho há 10 anos na Santa Casa. Então, durante 8 anos eu fui fonoaudióloga solo, né? Então, eu atendia todos os setores e todas as demandas. Por isso que eu fazia 40 horas semanais. Então, recentemente, né, faz 2 anos, graças a Deus, tem uma colega que entrou comigo. Então, agora eu sou a chefe responsável técnica, né, de forma geral de tudo. Mas a gente agora faz essa divisão. Então, eu ainda continuo intervindo, né, nos pacientes adultos, mas agora meus primeiros atendimentos, né, e onde tenho mais prioridade dos meus atendimentos é a unidade de terapia intensiva neonatal, o alojamento conjunto de maternidade, né, e pediatria, né, e a minha outra colega também acaba, né, dando assistência também, mas ela acabou, né, fazendo a divisão para os adultos, até para todas as alas serem atendidas, né, no primeiro período do dia. Então, eu atuo bastante, então eu passo, né, a maior parte dos meus dias dentro da unidade de terapia intensiva, então isso também é muito gratificante. Então você vê que ele é bebezinho realmente frágil, que no primeiro impacto não te dá coragem de mexer, porque ele parece tão frágilzinho, né?
Eu já coloquei bebê para mamar no peito da mãe com 1.200, né? 1.200 gramas, já com 34 semanas. Então, também eu acabo intervindo nisso. Na parte de terapia intensiva, a gente faz esse processo de trazer maturidade, né, para os reflexos orais, né, de sucção, de procura, os ajustes dessa mama. E no alojamento conjunto a gente faz realmente, né, a parte também de orientação, de palestra, né, também atuo fazendo os testes da orelhinha, teste da linguinha desses bebês e o manejo mesmo da amamentação, né, orientações de pega, esses ajustes que são necessários. Então, é o que mais agora no meu dia a dia eu tenho feito, né, dentro do setor hospitalar, né, além dos atendimentos domiciliares de home care também, e consultorias de amamentação. E aqui em Irati eu faço o curso presencial. Eu ia te perguntar. A Dani já se apaixonou por você, Karina. Eu sou apaixonada. Dani, vamos ser amigas. Ela quer trabalhar nessa área, então... Dani, você quer ser minha best? Eu quero. Primeira da lista. Já tá sentado do seu lado na hora do recreio. A caneca de café já está cheia e agora é só bater aquele papo. Então, aí aqui em Irati, a minha irmã é nutricionista. Uhum. Então, a gente faz um curso presencial, que daí eu entro com a parte fonoaudiológica, de orientação de pega, orientação de postura, de cuidados com esse bebê, de confusão de bico, confusão de fluxo. E a minha irmã também tem essa contribuição, que ela faz a parte nutricional para essa gestante. Então, a gente faz para a gestante também. Dani, quando vamos para Irati? Venham, agora, meu marido tá aqui na frente, eu já vou pedir pra ele puxar lá o Maps pra ver quantos aonde é. E já fica o convite pra quem tá escutando, pra quem quiser ir pra Irati também, chama a Karina lá no Insta e deixa o nome na lista de espera lá pra fazer o curso presencial. Aqui a gente faz com as gestantes o presencial, mas geralmente também, né? Muitas colegas até aqui de Irati ou de cidades vizinhas aqui, né? Por ser interior, elas acabam vindo para fazer o curso, mesmo que seja mais voltado para cuidado com a gestante, né? Como se fosse um pré-natal, aquela orientação, né, global. Mas elas acabam vindo também para se capacitar em relação às orientações, posturas. E aí, claro, depois tem para a necessidade do manejo das disfunções orais, a gente pode fazer supervisão e essas outras situações. Gente, que incrível, que incrível. Eu tenho certeza que da mesma forma que nós que estamos aqui apaixonados pela sua atuação, pela sua dedicação, pelo amor, pela tua entrega, quem está nos escutando também. Eu tenho certeza que esse tempo que você dedicou para falar com a gente foi assim, você prestou um grande serviço à fonoaudiologia brasileira, porque as pessoas que nos escutam nem sempre são profissionais da área, mas são pessoas que de repente estão interessadas em ingressar, né, e de repente nem sabiam de tudo isso que você nos contou com todo amor. Por conta disso, eu gostaria de agradecer, dar um muito obrigado, tá? Você está sendo incrível conosco, né? Mais uma vez agradecer pelo seu tempo, por você ter aceito o nosso convite para estar aqui nessa noite e esperamos encontrar você aí por aí nos congressos, nas jornadas, nos cursos, porque você parece uma pessoa incrível, a nossa uruguaio paranaense. Obrigada. Iratiense. Eu que agradeço, gente. Realmente, falar daquilo que a gente ama, né? Fazer, né? E falar e viver isso, né? É algo que move realmente as nossas vidas. E espero que a gente tenha feito essa sementinha da fonoaudiologia crescer mais, brotar ainda mais dentro dos corações, né? Para aqueles já formados, mas aqueles que estão buscando, para que eles se sintam realmente encorajados a persistir, porque realmente quando a gente está na faculdade é árduo, é exaustivo, né? Mas depois da saudade, né? Depois é árduo e exaustivo para paciente, para relatório, mas continua valendo a pena, né? Então espero poder ter somado para vocês, também me coloco à disposição para que vocês precisarem, alguma dúvida, né? Eu quero poder somar, né? Acrescentar na vida de vocês também. Ai, muito obrigada, Karina. Vou te agradecer também, do fundo do meu coração, muito obrigada mesmo, você é uma pessoa incrível, como eu já falei antes, no teu curso a gente já percebe o quanto você ama a fonoaudiologia, e poder te trazer aqui hoje para compartilhar isso com os nossos colegas, assim, é muito bom mesmo. Então, muito obrigada
pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em estar participando com nós, né? E também, o que precisar, estamos aqui. Muito obrigada. Bom, os meus colegas então já fizeram todo o agradecimento, né? Mas o que eu te digo que hoje você plantou muitas sementinhas e com certeza a fonoaudiologia vai colher grandes frutos, bons frutos, porque esse amor todo que você tem, você emociona as pessoas pelos teus relatos, pela tua prática, pelo teu empenho, pelo teu estudo. E a gente, enquanto estudantes hoje, colegas daqui uns dias, a gente tem muito a te agradecer. Gratidão. Muito obrigada. Que bom. É isso que importa, né? Eu transmitir, por isso que eu falo objetivo, eu não entrava nessa área, assim, digamos, acadêmica ou de docência, porque eu estava assim, não, o que eu preciso é poder transmitir isso, né? Não posso reter, né, tudo isso que está dentro de mim, porque às vezes é o que acontece no mundo, né, corporativo, é essa, às vezes, competição, não vou ensinar, não vou falar, mas eu penso de forma diferenciada, assim, quanto mais pessoas eu puder passar esse conhecimento a outras pessoas, né, ou muitas vidas, muitos pacientes, né, vão ter qualidade de vida, vão ter segurança, né, então, contextos sociais, então é para isso, né, que a gente precisa. Então, não retenham para vocês mesmo, que bom, parabenizo vocês por essa iniciativa de fazer a fonoaudiologia ainda mais divulgada, ainda mais conhecida, né, para que realmente possamos juntos, né, formar mais profissionais, né, que transformem vidas através da sua atuação. E sejam transformados por elas, né, porque vocês veem o quanto eles nos ensinam, o quanto eles nos emocionam, muito, né. Esse nosso bate-papo, esse nosso recreio está sendo incrível, foi incrível, e assim nós agradecemos muito esse relato apaixonado da Karina. Nós estamos todos assim querendo correr ao encontro da Karina e correr para o hospital mais próximo para atuar. E é isso aí, pessoal. Hoje nós vamos encerrar o nosso recreio. O sinal já vai bater. E estivemos hoje, pessoal, no recreio com Karina Ramilo de Jesus, uma fonoaudióloga incrível, especialista em fono hospitalar, que deixou todo mundo encantado. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro e fiquem ligadinho para nosso próximo encontro. Um abraço!